Amém? Então vamos à Bíblia. Vamos abrir o Santo Livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Chegamos à quinta mensagem do tema: apartai-vos desta geração perversa, separai-vos dela. Abra aí a tua Bíblia, por favor. Todos acharam? Então vamos ler o versículo 40, que é o finalzinho daquela grande pregação de Pedro no dia de Pentecostes. E diz assim o texto: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Se salvem dela, se livrem dela, se apartem dela. Vamos orar para que mais uma vez o nosso Deus fale conosco, para que nós entendamos a necessidade imperiosa de nos separarmos da geração perversa. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus Santo, Deus Justo, Deus Criador dos céus e da terra, aqui estamos nós mais uma vez reunidos no Teu santuário, nesse lugar bom, aonde a Tua igreja se reúne para louvar o Teu nome, para adorar o Senhor como o único Deus, para ouvir a Tua voz, para alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, para aprender de Ti. E nessa noite, meu Deus, nós queremos continuar recebendo o alimento sólido. Queremos que o Teu Espírito nos ensine um pouco mais sobre esta verdade. Porque somente quando nós conhecemos a verdade é que nós nos libertamos da mentira, do erro, do pecado. Somente quando nós conhecemos a verdade é que nós podemos servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido. Usa-me, Senhor, como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a inspiração para que eu possa mais uma vez anunciar as boas novas do reino, proclamar o Evangelho que o Senhor revelou a Paulo, mas fazê-lo com verdade absoluta, para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, e para que o Teu povo cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Pedro fecha o seu sermão exortando o povo e dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Passado 2000 anos, a gente percebe que a grande maioria da igreja de Jesus nunca entendeu muito bem o significado desse mandamento de Deus. Não entenderam muito bem. E o resultado é que, ao invés do povo de Deus se separar da geração perversa, a geração perversa é que se misturou com o povo de Deus. É o que nós temos visto, é o que nós temos presenciado. Por que que isso aconteceu? Porque lá atrás, no passado, os antigos pregadores não tiveram cuidado de discernir a palavra segundo o Espírito Santo, e aí começaram a ensinar o que eles imaginavam, que geração perversa era aquela mulher que usava brinco, que usava um colar, que usava um piercing, que usava uma maquiagem, um batom, um esmalte, que a geração perversa era aquela pessoa que tinha uma televisão dentro de casa, aquela pessoa que ouvia uma música popular brasileira, uma música do Roberto Carlos, uma música do Fagner, que a geração perversa era aquela pessoa que ia à praia. Só que não é nada disso, absolutamente nada disso. Ser parte da geração perversa
se caracteriza por uma atitude, por um comportamento, por um estilo de vida que é totalmente contrário a Deus. Não tem absolutamente nada a ver com usos e costumes. Por exemplo, um homem pode estar dentro de um templo, usando terno e gravata, usando saudações religiosas, paz do Senhor, abençoados, pedras que vivem, carregando uma Bíblia e ser parte da geração perversa. A mesma coisa, uma mulher pode usar um vestidão cobrindo até o dedinho do pé, pode não usar nenhuma maquiagem, não usar um batom, não usar um esmalte nas unhas, pode não usar nenhuma joia, e esta mulher ser parte da geração perversa. Tanto esse homem como essa mulher podem ser uma pessoa cheia de desejos de adultério, de prostituição, uma pessoa cheia de cobiça, cheia de inveja, uma pessoa com o coração cheio de ódio, cheia de malícia. Aí você diz, pastor, quer dizer então que Deus não condena o uso de maquiagem? Deus não condena que uma mulher de Deus use um brinco, um colar, se atavie, se produza bem? Não, não condena. Deus também não condena um cristão ouvir uma música popular brasileira. Também não. Mas o senhor pode provar isso na Bíblia? Posso. Aqui nessa igreja a gente só prega o que a gente prova. Vamos provar isso biblicamente. Abra em Isaías capítulo 3. Porque esse é um dos textos que os pregadores, principalmente os pentecostais, usam para dizer que Deus não permite que uma mulher convertida se maquie, use um batom, use um blush, né? Essas coisas que mulher usa. É esse texto aqui. Então vamos lá. Isaías capítulo 3, versículo 16 em diante. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá à descoberta as suas vergonhas, seu pecado, né? Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em formas de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de suntuosa cilício, e marca de fogo em lugar de formosura? Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão, estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Ele diz, está vendo? Deus condenando as mulheres que usavam joias, as mulheres que usavam adorno, bracelete, não sei o que, perfume, uma opção de coisa aqui. Não, senhor. Absolutamente não. Essas filhas de Sião são duas cidades, Judá e Jerusalém. Olha, o início do capítulo 3, a Sociedade Bíblica do Brasil coloca até um subtítulo: o julgamento de Judá e de Jerusalém. São duas cidades. Então, quando Deus diz que vai tirar os enfeites dos anéis, os pendentes, os braceletes, os véus, os perfumes, os vestidos de festa, tudo isso era símbolo da bênção de Deus sobre essa cidade. Era símbolo de que Deus as abençoava. Como essas duas cidades que estavam vivendo uma vida errada, começaram a se desviar dos caminhos de Deus, Deus está dizendo aqui que vai retirar de sobre elas a sua bênção. Esse é o recado.
Tem nada a ver com mulher, tem nada a ver com Deus proibir mulher de usar atavío, para você não ter dúvida. Vamos lá. Jeremias capítulo 16. É o contrário. Deus incentiva as mulheres a que se cuidem. Encontraram? Jeremias, capítulo 16, versículo 8 em diante. Ok, olha só. Jeremias, capítulo 16. Não, Jeremias não. Ezequiel 16, desculpe, eu que falei errado. Ezequiel capítulo 16, versículo 8 em diante. Olha só. Isso é Deus falando com Jerusalém, no momento que Jerusalém estava vivendo em infidelidade contra Deus. Vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de erros, vivendo uma vida de desobediência. Então Deus diz assim: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino e te cobri de sedas. Também te adornei com enfeites, te pus bracelete nas mãos, colar a roda do teu pescoço, coloquei-te um pendente no nariz, arrecada nas orelhas, olha que coisa linda, e linda coroa na cabeça. Assim, fostes ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te oferecestes a todo que passava para seres dele. Olha só, Deus aqui faz uma analogia entre a maneira com que ele tratou Jerusalém e a maneira com que um homem trata a mulher que ama. Ele diz, da mesma maneira que um homem que ama a sua mulher, ele quer o melhor para ela, ele quer a mulher bem cuidada, bem vestida. O marido que ama a sua esposa, se ele pode, ele compra um bom vestido, ele compra uma joia, nem que seja uma bijuteria, ele compra uma maquiagem. Isso é coisa própria da mulher. Toda mulher gosta disso. Toda mulher gosta de se cuidar. Se não gosta, tem alguma coisa errada. É uma anomalia, porque é próprio da mulher. Então Deus faz uma analogia. Só na Jerusalém. Eu fiz contigo o que um homem faz com a mulher que ama. Aí faz essa analogia aqui. Amém? Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, nunca Deus condenou que a mulher se cuidasse, que a mulher usasse adornos, que a mulher usasse maquiagem. Pastor, e a questão da música? Olha, música, meu irmão, é poesia com melodia. Há compositores que compõem músicas belíssimas, músicas que falam de amor, músicas que exaltam a amizade entre as pessoas, músicas que denunciam o autoritarismo dos ditadores, músicas que denunciam as injustiças sociais. Então, não é pecado você ouvir uma boa música. Nós não podemos nos privar da boa arte em nome de uma falsa santidade, em nome de um falso moralismo. Absolutamente não. Se privar da boa arte não significa santidade. Significa limitação intelectual, fanatismo religioso exacerbado. Então, por favor, entenda, quando a Bíblia diz se apartar da geração perversa, não é a pessoa se enclausurar do mundo, não é a pessoa ir para dentro de um mosteiro e nunca mais falar com ninguém fora dele. Não.
Quando Pedro disse se apartem da geração perversa, ele estava dizendo, não vivam mais o mesmo estilo de vida das pessoas que não têm Deus. Você não pode mais hoje ter o mesmo estilo de vida daquela pessoa que está lá fora. Daquela pessoa que não foi chamada por Deus e que talvez nunca seja. Então, é você não ter os mesmos pontos de vista. Se apartar da geração perversa é você não ter o mesmo lazer que eles têm, os mesmos desejos, a mesma maneira de se vestir profana que eles usam. Isso é que é se apartar da geração perversa. Se a pessoa não se separa da geração perversa, se ela não muda a sua postura, olha, ela vai estar dentro da igreja com o mesmo tipo de procedimento de uma pessoa que está fora da igreja. Isso é terrível. Está dentro da igreja, tem uma Bíblia, ouve mensagem, ouve palavra, mas como ela nunca se apartou da geração perversa, ela tem um tipo de comportamento igual ou pior de uma pessoa que está lá fora. Por exemplo, vamos lá na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 4, marca aí na tua Bíblia. Versículo 1 em diante. Isso aqui é muito importante que a gente entenda. Encontraram? Ok? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar de vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Preste atenção, está falando aqui de comportamento, tem nada a ver com usos e costume, tem nada a ver com a mulher usar maquiagem ou não usar maquiagem, da pessoa ter televisão ou não ter televisão, da pessoa ouvir uma música popular ou não ouvir uma música popular, porque às vezes as coisas acontecem de uma maneira tão ridícula. Você ouve a pessoa dizer, não, o cristão, o crente, não pode ouvir música do mundo. Ora, quando uma pessoa afirma que não pode ouvir uma música do mundo, ela está dizendo que não é possível que uma pessoa que não seja convertida possa produzir ou um texto, ou uma poesia, uma obra de arte qualquer, que seja louvável, que nós possamos admirar, que nós possamos consumir. Isso é impossível. Como é que diz isso aqui? Eu digo sempre, isso é de uma burrice, isso é de uma incoerência que não tem tamanho. Porque a mesma pessoa que diz que não ouve música do mundo, lê jornal, lê revista, assiste o noticiário na televisão, ou ouve no rádio. Essa mesma pessoa que diz, não pode ouvir música do mundo, ela quando vai para a escola, ou para uma faculdade, ela aprende através de livros escritos por pessoas que às vezes são até ateus, incrédulos. Por isso que eu digo sempre, é uma incoerência total, absolutamente incoerente. Então você está percebendo que Tiago aqui está falando de comportamento. O que são os prazeres que militam na nossa carne, ele diz. É o estilo de vida da geração perversa. São os prazeres pecaminosos. É o desejo que a pessoa tem pelo sexo ilícito. É a cobiça, é a inveja, é a raiva, é aquele sentimento de ódio que as pessoas carregam. É o desejo exacerbado por bens materiais. Nós já falamos aqui nos cultos passados que uma pessoa de Deus não é uma pessoa consumista. Quando você vê uma pessoa consumindo, tudo dela é consumismo. Olha, essa pessoa faz parte da geração perversa. Não se libertou ainda de lá. Carrega os mesmos sentimentos.
Não pode. Então veja, o Espírito de Deus está dizendo que é dessas coisas que procedem as guerras e contendas que há entre nós. Está vendo aqui? Está na tua Bíblia? Tudo começa com a cobiça. Por quê, hein? Porque toda vez que você está cobiçando uma coisa que não é tua, você vai criar problemas. Cobiça o que é? É eu cobiçar algo que não é meu. Mas eu cobiço, eu quero ter aquilo. Eu desejo ter aquilo. Irmãos, todas as vezes que você cobiçar uma coisa que pertence a alguém, que não pertence a você, olha, você vai trazer consequências desastrosas para a tua vida. Então veja, as contendas, as guerras, os conflitos de família, os divórcios, as brigas entre pessoas que fazem sociedades comerciais, a briga entre irmãos de sangue, a briga entre pais e filhos, as divisões que muitas das vezes acontecem nas igrejas, tudo isso é resultado de um problema espiritual. Esta que é a grande realidade, é isso que Tiago está transmitindo para a igreja aqui. As guerras entre as nações, todos os dias tem guerras, a violência generalizada, tudo tem como origem esse espírito da geração perversa, que quer sempre mais do que pertence ao outro, quer sempre mais daquilo que não pertence a ele. Esse é o problema. Aqui no versículo 2, olha, ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Quer dizer, eles cobiçavam, eles matavam, eles faziam guerra, eles invejavam aquilo que eles não tinham. Aí Tiago diz, mesmo fazendo tudo isso, vocês continuam sem ter. Vocês continuam sem ter. Quer ver um exemplo? Há uns anos atrás, o Brasil ficou chocado com um crime que aconteceu, me parece, em São Paulo. Uma jovem chamada Susana Ristoff. Uma moça nova, tinha os pais com uma boa condição financeira, ela desfrutava de um padrão de vida muito bom, tinha as melhores roupas, tinha automóvel, fazia faculdade. Aí começa a namorar um rapaz e combina com o namorado e o irmão do namorado, o futuro cunhado, para assassinar os próprios pais para ficar com a herança. Disse, não vou esperar meu pai morrer não, vamos matá-lo logo. Bolou um plano, eles foram lá, assassinaram o pai e a mãe, tudo isso visando ficar com a herança. Pergunto, ficou? Não. Pegou, foi uma cadeia violenta, e não tem direito a nada, mesmo quando ela sair, não vai ter direito a nem um centavo. Toda a herança dos pais ficou para o irmão. Olha, nós vemos isso no dia a dia da vida, irmão. Gente puxando o tapete de gente no trabalho, querendo tomar o lugar do outro. O cara vai lá, age de forma desonesta. Gente usando de meios escuros e escusos para subir na vida, para ter uma situação financeira melhor. Então, roubar alguém, tomar a namorada do outro, tomar o namorado da outra, tomar o marido do outro, o marido da outra, tomar a esposa do outro, tomar o cargo que pertence ao outro. Isso acontece todo dia e toda hora. Isso acontece todo dia e toda hora. Por que às vezes há divisões dentro de uma igreja? Por que acontece de vez em quando divisão? Olha, tal igreja se dividiu, houve um problema, aí teve um irmão que saiu, levou lá uma porção de gente, abriu outra igreja. Por que acontece? Porque alguém quer tomar o lugar do pastor. Tem alguém que quer ser pastor a qualquer preço, de qualquer forma. E aí promove divisão na igreja, como Lúcifer promoveu nos céus. Então esse espírito da geração perversa é diabólico, tem que ter muito cuidado. Deixa eu mostrar para você aqui, Isaías 14.
Isaías, capítulo 14, versículo 13. Olha o que o texto diz. Olha o espírito de Lúcifer, e que às vezes se manifesta dentro de uma igreja. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que ousadia! Eu vou subir ao mais alto céu, vou subir acima dos anjos, eu vou me estabelecer, eu serei semelhante a Deus. Esse é o espírito de Lúcifer. Esse é o espírito de quem faz parte da geração perversa. Então Tiago diz aqui no texto que eles desejavam muitas coisas, mas não oravam para que Deus concedesse aquilo que eles desejavam. E quando decidiam orar, oravam mal, oravam errado, porque faziam pedidos a Deus só para esbanjar nos seus prazeres pessoais. Está aqui, ó. Irmãos, a geração perversa é assim. A pessoa pensa que tudo depende do seu querer pessoal, da sua força pessoal, da sua esperteza. E aí começa a usar de todos os modos, escuros e escusos, para conseguir alcançar seus alvos, para conseguir alcançar seus objetivos. A pessoa sai atropelando tudo, ela passa por cima da palavra de Deus, ela passa por cima da ética, ela atropela a moral, ela atropela a decência, ela faz qualquer coisa para alcançar o que ela quer. Há poucos dias, eu assisti no Fantástico da TV Globo, eu gravo e assisto quando eu tenho tempo. Passou uma matéria sobre a fraude para as pessoas entrarem nas faculdades de medicina. Quem assistiu essa matéria? Muita gente assistiu, né? Isso aqui no Brasil. Então, uma quadrilha que fraudava o vestibular das faculdades. Eles tinham um esquema de fraude. Só que quem queria participar da fraude para poder cursar medicina, pagava 50 mil reais. Então a investigação mostrou os pais procurando, né, os fraudadores. Como é que é? Como é que eu faço para botar meu filho na faculdade de medicina? Irmão, como é que pode? Se a pessoa não tem capacidade para passar no vestibular, não estuda, não se prepara, como é que quer fazer faculdade? Mas vai o pai e diz: não, eu tenho dinheiro, eu pago 50 mil reais e coloco meu filho dentro de uma faculdade de medicina. Isso é a geração perversa. É o atleta que se dopa para conseguir êxito numa competição. Ainda há pouco o mundo inteiro ficou estarrecido. Um dos maiores atletas do mundo, um ciclista, não é? Ganhou tudo quanto é competição e agora chega e diz assim: olha, eu quero confessar, a maioria das competições que eu ganhei, das medalhas que eu ganhei, dos troféus que eu ganhei, eu estava dopado. Por isso eu me sobressaí, por isso eu venci meus oponentes. É o comerciante que compra mercadoria roubada para obter um lucro maior. Sabe que o cara está vendendo a ele produto de um roubo, mas ele compra, porque vai dar um lucro grande. É o empresário que sonega imposto de renda. É o dono do posto de gasolina que rouba na bomba, faz uma trambicagem lá na carretilha da bomba, aí você manda bota aí 20 litros, aparece 20 litros, só entrou 17. Está adulterada, 3 ficou para ele. Mistura água na gasolina. É o político corrupto que enriquece às custas do dinheiro do povo. A geração perversa são os falsos pastores que vão criando verdadeiros impérios religiosos às custas da boa-fé das pessoas, às custas do desespero das pessoas. Tudo isso é a geração perversa. Então a geração perversa é dessa maneira aqui. A pessoa não ora, ela não depende de Deus, ela não espera em Deus para conseguir o que ela almeja.
ela simplesmente faz de tudo para conseguir aquilo que ela nem sabe se no futuro Deus ia conceder para ela. Ela nem sabe. Ela não quer nem saber, ela quer conseguir. Isto é de uma diabolice terrível. Por isso que Tiago diz aqui, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. A pessoa não ora, quando ora, ora errado, a oração dela é uma ordem para Deus. Veja esse pessoal aí que crê ou que ensina a teologia da prosperidade, as pessoas são ensinadas por eles a decretar o que Deus tem que fazer para ela. Decreta, irmão, você tem que decretar, Senhor, eu decreto que o Senhor vai me dar um automóvel tal. Tem que determinar. Quando você pedir para Deus um automóvel, determine para Deus qual é a marca do carro que você quer, qual é o ano do carro, qual é a cor do carro. Se você pedir um emprego, determine para Deus qual é o emprego que você quer, qual é a empresa que você quer trabalhar. Senhor, eu determino, eu decreto, eu quero um emprego na Petrobras, eu quero ocupar um cargo de diretor, eu quero um salário de 10 mil reais. Isto é de um absurdo sem tamanho. Aí você diz assim, pastor, quer dizer que eu não posso expor para Deus os meus desejos? Eu não posso expor para Deus a minha vontade? Pode. Você pode até expor. Senhor, eu gostaria de trabalhar na Petrobras, que o Senhor me desse lá um emprego, um bom cargo, um bom salário, desde que você termine dizendo, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade. Tudo conforme a vontade de Deus. Olha, irmãos, eu não peço nada para Deus apenas para esbanjar os meus prazeres pessoais. E quero recomendar para você, não peça nada para Deus apenas para esbanjar nos teus prazeres. Por exemplo, você quer um automóvel. Por que você quer um automóvel? Para que você quer um carro? Para aparecer? Para se exibir para a tua família que não tem carro? Para o teu vizinho? Para se exibir para os teus amigos? Então, tem que ter cuidado para que você perceba quais são as motivações que você tem para aquilo que você pede para Deus. Tem que ter bons motivos. Para que você quer uma esposa? Olha, Senhor, eu quero tanto uma esposa. Para que você quer uma esposa? Não, pastor, eu quero uma esposa porque a vida de solteiro é ruim, sabe? Tem que lavar prato, fazer com... Ah, então tu quer uma empregada, cara. Você não quer uma esposa, você quer uma empregada. Não, eu quero tanto que Deus me dê um marido. Por que você quer um marido? Porque eu ganho tão pouco. Quero um homem que tenha dinheiro, sabe? Que me dê boa vida. Ah, é para isso que você quer um marido, é? Olha, tudo com motivações erradas, meu irmão. Tem que ter boas motivações. Senhor, eu quero ter uma renda de 50 mil reais por mês. Aí Deus diz, vem cá, espera lá. 10 mil não daria para você? 10 mil reais por mês não seria suficiente? Aí como é que você vai responder para Deus? Por que você quer 50? 10 não seria suficiente? Então, todas as vezes que você pedir para Deus alguma coisa, cuidado. Porque se você pedir, tendo como motivação apenas para esbanjar nos vossos prazeres, Deus não dá. Deus não concede, meu irmão. Deus sempre vai levar em conta o porquê daquilo que você está pedindo para Ele. Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma Mercedes 500. Sabe quanto custa um automóvel Mercedes-Benz 500, série 500? Sabe não? Quem sabe aqui? 500 mil reais. Hoje eu fui conferir na internet.
Eu digo, puxa, deixa eu ver se eu estou atualizado com o preço. Está lá, 498 mil reais. Aí o cara pede uma Mercedes 500. Aí Deus diz, vem cá, e se eu te der um Fiat novo, bem confortável, não te satisfaz? Não satisfaz você? Não dá para satisfazer você? No ano de 2001, essa igreja ia ser inaugurada. Eu tinha uma Sprinter. Sabe o que é Sprinter? Esse carro da Mercedes? Tipo a Topic. Eu tinha comprado na época, porque o pessoal, não, pastor, é bom ter uma Sprinter. Porque quando precisar transportar o grupo jovem, quando precisar a gente sair para evangelizar, ter um carro grande. Eu tinha esse Sprinter. Aí, resolvi trocar de carro. Foi quando estava sendo preparada a inauguração do templo aqui de Fortaleza. E eu pensei, eu digo, olha, eu vou ter que viajar muito. De 15 em 15 dias, eu vou ter que sair de Recife para Fortaleza, voltar de Fortaleza para Recife. De 15 em 15 dias, eu vou rodar uns 2.000 quilômetros em cada viagem dessa. Aí eu fiquei preocupado. Aí consultei uns mecânicos de confiança, gente que eu conhecia, e disse assim, vem cá, qual é a marca de carro que vai suportar esse rojão? De 15 em 15 dias, 2.000 quilômetros em estrada, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eu queria que vocês me dissessem qual é o carro que eu compraria para que me desse condições de cumprir essa missão. Todos foram unânimes. Olha, pastor, 2 carros a gente recomenda. Ou o senhor compra um Honda, ou o senhor compra um Corolla. São os 2 carros que vão aguentar esse rojão. Não vai quebrar, não vai deixar o senhor na estrada. Aí eu vendi a Sprinter, comprei um Honda. Eu vendi esse Honda, que era um Honda preto que eu tinha, em 2012, o ano passado. 11 anos de uso. O carro estava com 750 mil quilômetros rodados. Eu passei 11 anos com esse carro. Então, eu quero que você entenda que Deus olha as motivações dos nossos pedidos, as motivações das nossas orações. Deus observa isso. Eu não poderia pedir para Deus uma coisa só para esbanjar nos meus prazeres pessoais. Então, diante de tudo que nós já vimos até agora, a verdade é uma só. A geração perversa é composta de pessoas que vivem completamente dominadas pelos prazeres que militam na sua carne. É aquela pessoa que promove brigas na família, é aquela pessoa que provoca conflitos no casamento, não deixa o casamento ter paz, não deixa ter sossego, é aquela pessoa que não consegue ver uma pessoa ganhando um salário maior, que ela já quer ter o mesmo salário, não consegue ver uma pessoa comprar um automóvel, que ela já quer ter o mesmo automóvel, não sabe esperar a hora de Deus conceder para ela. Não sabe. É assim que vive a geração perversa. Então, na verdade, são pessoas que não têm paz. São pessoas que estão sempre insatisfeitas. Ela quer tudo que o outro tem, de qualquer forma, de qualquer maneira. E mesmo quando ela ora errado. É isso que Tiago está dizendo. Até quando vocês oram errado. Volta lá. Tiago 4. Volta lá. Bem rápido. Tiago capítulo 4, versículo 4. No versículo 4 ele diz... Ok? Encontraram? Ok? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. No texto grego original, essa palavra aqui, infiéis, é adúlteros. Que diferença dos pastores de hoje, né? Estão sempre passando a mão na cabeça de todo mundo. A pessoa é desleal para com Deus, é desobediente, vive uma vida desregrada,
faz da palavra de Deus uma brincadeira, faz da igreja uma libertinagem, vem no dia que quer e tem vontade, não respeita a autoridade do homem de Deus. Às vezes é uma pessoa avarenta, uma pessoa imoral, uma pessoa desonesta, uma pessoa que mente, uma pessoa que faz fofoca, uma pessoa que usa roupas indecentes. E mesmo assim, os pastores consideram esse tipo de gente como irmãos em Cristo. Não, é um irmão em Cristo. Mas como é que é um irmão em Cristo vivendo dessa maneira? Não, porque é um crente carnal. Olha como Tiago é duro com esse tipo de gente. Seus adúlteros, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Olha, toda vez que um cristão começa a flertar com o mundo, ele está cometendo adultério espiritual, e adultério da pior espécie, adultério da pior qualidade, que é quando o marido é traído pela esposa com o seu inimigo. Tem adultério pior do que esse? A mulher trair o marido com o inimigo do marido? É pior do que qualquer adultério. Então, por favor, irmãos amados, entendam isso aqui. Existe uma inimizade que é irreconciliável entre a geração perversa e o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Quando Tiago aqui cita a palavra mundo, não é o universo criado, não é esse mundo geográfico que os nossos olhos veem, é a maneira de viver de quem não é de Deus. A amizade do mundo, a maneira de viver de quem não é de Deus, é inimizade contra Deus. Então quem vive a sua vida como geração perversa, quem vive a sua vida como os ímpios vivem, ela é inimiga de Deus. Não é neutra, não. Está aqui, ó. É uma inimiga declarada de Deus. Absolutamente declarado. Então, não há outra opção. Ou você vive a tua vida como filho de Deus, ou você vive a tua vida como inimigo de Deus. Como é que você tem vivido a tua vida? Você que está aqui nessa noite, você que me ouve através de um CD na rádio, na internet, você que me ouve através de um DVD, como é que você tem vivido a tua vida? Como filho de Deus ou como inimigo de Deus? Você que está aqui presente nesse culto, como é que você tem vivido a tua vida? Como filho amado de Deus ou você tem vivido a tua vida como inimigo de Deus? Qual é o estilo de vida que você tem cultivado para você? O estilo de vida que você vive, o teu comportamento, as tuas atitudes, o teu procedimento mostra se você é filho ou se você é inimigo do Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu, como pastor, não passo a mão na cabeça de quem é inimigo de Deus. Pode ser quem for. Pastor, mas o irmão ali ajuda muito a igreja. Pode sair da igreja hoje. A porta da casa, a porta da entrada é a serventia da casa, é isso? Um ditado que diz? Está aberta. Pode ir embora. Mas se você tiver um comportamento errado, você vai ouvir coisas desse altar que você vai odiar. Se eu percebo que você tem comportamento errado, Deus vai me inquietar para que eu pregue coisas que a carapuça vai caber na tua cabeça e você vai gritar e não vai gostar. Mas jamais eu vou passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Ou você é filho, ou você é inimigo de Deus. Olha Tiago. Já imaginou um apóstolo? Adúlteros. Chamar o povo de adúlteros. Seus traidores. Bando de sem vergonha. E não pode ser diferente, meu irmão. Não pode ser diferente. Eu olho daqui hoje, sexta-feira, começa o carnaval. Alguns irmãos não estão aqui. Queimaram o culto para viajar. Não podia viajar amanhã? Não podia deixar para amanhã? Queima um culto e vai no mesmo embalo dos ímpios.
aquela mesma euforia, aquela mesma coisa que os ímpios estão lá fora, feriado, chegou, vamos cair a estrada, vamos para a praia, vamos ir para quê? A pessoa que é de Deus tem o mesmo comportamento, tem a mesma vontade, tem o mesmo desejo. Para mim, se não me disserem que é carnaval, passa e eu não sei o que passou. Para mim, são dias absolutamente normais. Absolutamente normais. O meu reino é outro. O meu reino não é esse reino lá de fora. Meu reino é outro. Espero que o seu seja também. Aí eu olho e vejo, como é que eu posso olhar para essas pessoas e passar a mão na cabeça? Dia desse me pegou ali atrás, pastor, eu amo muito o senhor, mas às vezes o senhor fala coisas muito duras que deixa a gente de cabeça baixa. Aí eu olhei para ele e digo, você ficou de cabeça baixa várias vezes. Então eu vou te falar na tua cara. Porque você não se comporta como filho de Deus. Você é péssimo exemplo para a igreja. Você é péssimo exemplo para o povo. Você não demonstra frutos de arrependimento. Você não demonstra fruto de santidade. Você é como se fosse um bibelô dentro da igreja. Falei para ele ali, ó. Não falei alto, mas falei assim na frente. Ele e a mulher dele do lado. Por isso que você baixa a cabeça quando Deus me inspira a exortar a igreja. Porque a carapuça cabe em você. Por que os outros não acham? Por que no meio de um número de gente desse, um vem e diz, tem coisas que são muito duras, tem coisas que... Você baixa a cabeça só se você estiver errado. Se você não estiver errado, como é que você vai baixar a cabeça? Adúlteros. Se você não está cometendo adultério espiritual, não é com você. Agora, quem está cometendo, se incomoda. É como se você colocasse sal numa ferida, pimenta nos olhos, arde, incomoda. Nesta igreja aqui, o pastor não passa a mão na cabeça. Não passa a mão na cabeça. Se você esperar um dia cumplicidade minha para os teus erros, você está literalmente perdido. Porque jamais eu serei cúmplice dos teus erros. Jamais, 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 jamais. Você tem que viver como filho de Deus, não como inimigo de Deus. Você não pode negligenciar viver uma vida de retidão, viver uma vida de santidade. Você não pode negligenciar a tua frequência nos cultos. Você não está fazendo favor para Deus não, querido. Porque tem gente que acha que está fazendo favor. Eu já vim terça. Para que quarta também? Olha, favor. Deveria ser o contrário. Graças a Deus que Deus está me dando uma semana que Ele está me convocando para estar junto a Ele. Era para dar glória a Deus. Isso é um privilégio. Vem domingo de manhã, não volta à noite. Por que você não volta à noite? Me responda. Estou falando, não estou me dirigindo a ninguém em particular. Porque não dá para saber que todo mundo. Mas, se aqui tiver pessoas que não voltam domingo à noite, por que você não volta domingo à noite se você sabe que é mandamento de Deus? Se você diz que crê em Deus, se você diz que é fiel a Deus, o que você fica fazendo domingo à noite que você não está no culto em obediência ao Deus Criador dos céus e da terra? Aí a pessoa que não obedece, o pastor fala coisas que eu não gosto, essa igreja é muito dura, as pregações do pastor são muito fortes, eu quero uma coisa mais light. Quer coisa mais light? No outro lado de lá tem a Assembleia de Deus. Na outra ali tem a Deus é Amor. Se você entrar pela Pedro Pereira, ali na frente tem a Universal, de lá tem a Mundial, lá mais adiante tem a Internacional da Graça. É só escolher. Tem light à vontade. Agora, se você quer a palavra da verdade, a palavra pura como saiu dos lábios de Jesus, o lugar é esse aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer viver como filho de Deus, é aqui.
Se você quer viver como inimigo de Deus, é acolá. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.